Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais este encontro dominical, quando nos reunimos em volta da palavra do Senhor nesse domingo pela manhã. Com certeza você tem bênçãos a agradecer. Começamos uma nova semana, agradecidos pela semana que passou e pedindo a bênção do Senhor por esta semana que ora iniciamos. Eu espero que você esteja bem, a sua família esteja bem também. E com a graça do Senhor nós vamos caminhando a cada dia. Nos alegramos com aqueles que se alegram e choramos com aqueles que choram, como diz a palavra do Senhor. Muitos enfermos da nossa igreja, alguns com o Covid-19, nós precisamos orar. Irmãos nossos, pastores amigos nossos estão enfermos e eu quero pedir a você que ore, clame a Deus pela cura, para que logo nós tenhamos uma vacina, para que logo possamos voltar a nos encontrar no templo, mas acima de tudo, ore para que eu e você possamos ter um coração puro diante do Senhor. Então é um tempo de clamarmos pelos enfermos, aqueles que sofrem, questão de emprego, aqueles apavorados pela pandemia. Vamos nos unir em oração em volta desses queridos irmãos. Mas vamos nos alegrar também com aqueles que se alegram. E nos alegramos com a Jéssica, a esposa do Éder, que completou aniversário no dia 15, ontem. E nós nos alegramos, Jéssica, parabéns a você. E hoje completa aniversário a nossa irmã Claudinelli. Também nos alegramos com ela e vai o abraço da nossa igreja, a irmã Claudinelli, ao Tomé, toda a sua família. Nos alegramos também com o irmão Macário e a irmã Maria. Eles estão agora como bisavós da Júlia. Nasceu ontem a Júlia, a primeira bisneta do irmão Macário e da irmã Maria. A Júlia é neta da Meire e do Odinei e filha da Karine e do Carlos Júnior. Parabéns à família e que Deus abençoe a Júlia, que cresça no caminho do Senhor. Por isso vamos orar agradecendo as bênçãos e a alegria que nós temos com esses irmãos. Queria lembrar você também para orar por missões nacionais e missões mundiais. Nesse tempo de exceção, precisamos orar mais e contribuir mais. Vamos levantar uma oferta no mês de setembro, que vamos juntar as duas missões, as mundiais e nacionais. Você vai separando a sua oferta e vamos juntos depois levantar esta oferta de gratidão a Deus, pedindo em favor dos nossos missionários. Vamos orar agora? Chorar com os que choram, clamando a Deus e nos alegrar com aqueles que se alegram. Baixe a sua cabeça, volte-se ao Senhor agora e vamos colocar essas vidas diante do Senhor. Pai querido, nós te louvamos e adoramos o teu nome porque o Senhor é Deus. E pedimos a tua bênção, a tua misericórdia sobre os nossos queridos enfermos, tristes, abatidos. Muitos perderam seus entes queridos, aqueles que estão sofrendo pela doença, ó Deus, do coronavírus, alguns de dengue ainda também. Pai, eu quero a tua mão curadora e peço e clamo no nome de Jesus por estas vidas. Mas também eu quero agradecer a semana que temos passado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e cremos o Senhor vai nos ajudar nesta nova semana que ora iniciamos. Eu quero pedir a tua bênção por aqueles teus servos, as tuas filhas que completaram mais um aniversário, a Jéssica e a Claudinelli. Agradecer a vida da Júlia, ó Deus, um presente para a família, para os familiares. Ó Deus, que a tua bênção esteja sobre o teu povo, sobre nós, que a tua graça se revele a cada dia. A tua boa mão bondosa sobre nós, nós temos só que agradecer. Somos gratos ao Senhor. Ouve a nossa oração. Aceita agora o nosso culto. Quando vamos ler a tua palavra, vamos meditar nela. Fala, Deus, ao nosso coração. E que sejamos obedientes à tua palavra.
É a minha oração que eu faço, Pai, agradecido no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Que bom podermos estar juntos aqui, mesmo cada um na sua casa, mas uns aos outros nos preocupando e orando e colocando as nossas vidas diante do Senhor. Vamos agora à leitura da palavra do Senhor e eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Salmo número 51. Salmo de número 51. Este é um salmo clássico da palavra de Deus, é um salmo de Davi, escrito depois que o profeta Natã falou com Davi sobre o seu pecado que ele havia cometido com Batseba. E temos lições maravilhosas. Eu queria trazer uma lição em especial dentro desse salmo. Vamos lê-lo agora e vamos pedir que o Espírito Santo esteja ministrando ao meu coração, ao seu coração. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde o nascimento, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade, e ainda que tenhas me quebrado e magoado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga a minha transgressão. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então eu ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios. Tu não gostas de animais, que eles sejam queimados como oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ó Deus, com a tua bondade, ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas. Então terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados, e touros novos serão oferecidos no teu altar. Deus abençoe esse texto da palavra de Deus. Eu queria orar mais uma vez com você. Nós precisamos de graça do Senhor. Quando lemos a palavra, meditamos, eu preciso da graça do Senhor para ministrar o seu coração. E você precisa da graça do Senhor para receber esta palavra do próprio Senhor, do próprio Deus a você. Pai, dá-nos entendimento da tua palavra. Ó Deus, usa-me, ó Deus, de uma maneira especial na transmissão da tua palavra. Eu quero ser apenas o porta-voz da palavra que é tua. E os teus filhos e filhas que ouvem, ó Deus, sejam agraciados com esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Quando Natã veio falar com Davi depois que ele cometeu o adultério com Batseba, quando a mensagem divina através do profeta
acordou Davi, que estava com a consciência dormente. Ele escreveu este salmo. Alguns o consideram como algo especial dentro do livro dos Salmos. O guia do pecador. Contém instrução, contém doutrina preciosa para mim e para você. Quando nos lembramos do pecado de Davi, vamos nos lembrar do seu arrependimento em primeiro lugar. Mais do que pensarmos no pecado dele, pense no arrependimento dele, a longa série de castigos que ele sofreu por causa do seu pecado. E a sua vida, uma história de lamentos por causa do pecado, mas também por causa do seu arrependimento, do seu coração contrito. Ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Então vamos olhar para o pecado, sim, mas vamos olhar para o arrependimento, porque Deus ele recebe aquele que se arrepende com o coração contrito. Nenhum outro salmo da Bíblia ela expressa essa experiência pela qual uma alma arrependida chega a Deus. Isto é fantástico. Uma lição para mim e para você. Vemos nesse salmo uma confissão humilde de pecado, reconhecimento de pecado, o intenso desejo de Davi ser perdoado, a ansiedade dele para que Deus conceda a ele um coração puro, uma vontade de dar a Deus, oferecer a Deus algo, a sua própria vida ao Senhor. Mas eu gostaria de enfatizar nesta manhã o verso 15 e o verso número 16. Aliás, o 16 começando e depois vamos ver o 17. O 16 diz assim: tu não queres que eu te ofereça sacrifícios. Tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti. Uma outra versão diz: porque tu não comprazes em sacrifícios. Senão eu os daria, tu não te deleitas em holocaustos. É interessante que Davi agora, ele estava menos firmado e enterrado na lei mosaica, ele avançava na fé, na prática dirigida pelo próprio Espírito Santo na vida dele. Davi chega a perceber a futilidade dos sacrifícios de animais, como uma prova primitiva de uma expressão espiritual. Davi está procurando e ele entende a essência da fé e não as suas expressões externas. É importante eu entender e você entender que mesmo antes do cristianismo de Jesus, os homens já estavam cansados de derramamento de sangue, aquela carnificina, matança de animais. Eles começavam já a perceber, se vê isso em Davi e outros autores bíblicos, que haveria de chegar o sacrifício verdadeiro, o sacrifício melhor, algo que fosse permanente, não transitório, como os sacrifícios que eram feitos. E Hebreus ele fala muito bem isso e eu preciso entender. Lá no capítulo 10, no verso 1 até o 4. Porque tendo a lei as sombras dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, podem aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Impossível que o sangue
dos touros e dos bodes tire pecados. E aí vem a pergunta: mas pastor, se os sacrifícios dos animais no Velho Testamento, eles não tiravam o pecado, não perdoavam o pecado, por que esses sacrifícios existiam? Meus irmãos, é importante nós entendermos isso. A lei de Moisés, dada aos judeus israelitas, era uma solução temporária para o problema do pecado. Guarda isso no seu coração. Uma solução temporária para o problema do pecado. Deus já tinha no seu coração uma solução permanente para o problema do pecado. Isso ele já anunciou lá a Abraão: em tua semente todas as nações da terra serão abençoadas. Fala aqui dos descendentes de Abraão, a nação de Israel. Mas o propósito de Deus era não só abençoar a nação de Israel, mas toda a humanidade, todas as nações, no descendente de Abraão, o Senhor Jesus Cristo. Esta promessa demoraria tempo para ser realizada. Assim Deus deu a Israel a lei de Moisés, como uma solução temporária. Como tal, os sacrifícios de animais davam aos filhos de Israel algumas bênçãos. Eu preciso entender isso. A primeira delas é o perdão provisório para o pecado. Uma promessa de perdão de pecado. Uma promessa, mas somente aquele que cria no verdadeiro perdão. No sacrifício de animais havia a percepção do erro e do horror do pecado. Eles podiam entender que o pecado era algo que entristecia a Deus, era algo horripilante. Para que o pecador fosse perdoado, era necessário que morresse um animal, um sacrifício no seu lugar, como um substituto, algo horrível, derramamento do sangue. Mostrava a desobediência das pessoas e que elas não eram aceitáveis a Deus por causa do pecado e por isso precisavam dos sacrifícios que Deus instituiu. Mas as ofertas também mostravam o preço do pecado. Eles tinham que comprar os seus animais, mesmo os mais pobres. Havia um preço para o pecado, que nós hoje entendemos como o preço maior que foi pago na cruz por Jesus Cristo. E nos sacrifícios havia percepção do sacrifício maior, do sacrifício verdadeiro. E Jesus foi o sacrifício único e verdadeiro. Os sacrifícios no Velho Testamento davam aos israelitas uma segurança do perdão do pecado, mas ensinavam para eles que haveria e viria o sacrifício maior. Era um sinal de que ainda estava por vir, uma maneira de anunciar que estava por vir o sacrifício vicário de Jesus. Não era o sacrifício de animais que tirava o pecado, como vemos em Hebreus. Eles serviam como ato de fé, enquanto o Cordeiro de Deus não vinha ao mundo, oferecer-se como o único e verdadeiro sacrifício válido e aceito verdadeiramente por Deus. Eu preciso entender que cada animal oferecido em holocausto era uma sombra do sacrifício verdadeiro, o sacrifício de Cristo. Aquele sacrifício que era feito animal a animal, tipificava o sacrifício feito por Jesus na cruz. Hoje eu entendo, eu olho para trás e vejo a cruz de Cristo. Eles olhavam para frente para ver o sacrifício verdadeiro de Jesus. A lei, a Bíblia diz,
ela apenas traz a sombra dos benefícios que haveriam de vir, e não a realidade dos mesmos. Olha o que Hebreus diz. A lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras, é apenas uma sombra das coisas boas que estão por vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Se as pessoas que adoram a Deus tivessem sido purificadas dos seus pecados, não se sentiriam mais culpadas de nenhum pecado e todos os sacrifícios terminariam. Em vez disso, esses sacrifícios realizados ano após ano servem para fazer com que as pessoas lembrem dos seus pecados. Pois o sangue de touros e bodes não pode de modo nenhum tirar os pecados de ninguém. Por isso, Cristo, ao entrar no mundo, disse: Tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifícios, nem ofertas de cereais, mas preparastes um corpo para mim. Não te agradam as ofertas de animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios para tirar pecados. Então eu disse: Estou aqui, ó Deus. Venho fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Primeiro ele disse: Tu não queres sacrifícios ou ofertas de animais, e não te agradam as ofertas dos animais queimados inteiros no altar. Ele disse isso embora todos os sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a lei. Mas depois ele disse: Estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que ele fez, uma vez por todas, do próprio corpo. Todo sacerdote judeu cumpre, todos os dias, os seus deveres religiosos e oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas esses nunca poderão tirar pecados. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois sentou-se do lado direito de Deus. Ali Jesus está esperando até que Deus ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos pés dele. Assim como um sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. Que texto lindo! Cristo morreu pelos nossos pecados. Não há mais necessidade de sacrifícios de animais. Cristo purificou e se sacrificou por nós. Quando Deus legalizou os holocaustos, a lei mosaica era uma alternativa, uma sombra daquilo que viria, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, hoje no cristianismo não existe nenhum tipo de sacrifício de animal. Não existe razão para isso, pois o propósito de Deus se consumou na vinda de Jesus Cristo. Eu gosto demais quando Jesus aparece no início do seu ministério. João Batista, com os seus discípulos, aponta para Jesus e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles podiam entender bem. Esse sim tira o pecado do mundo. Aquelas ofertas, os cordeiros que eram mortos, bodes e ovelhas, uma sombra do sacrifício perfeito. E já no Velho Testamento eles olhavam para isso e eles tinham essa percepção. Veja bem isso, Miqueias. O que é que eu levarei quando for adorar o Senhor? O que oferecerei ao Deus Altíssimo? Será que deverei apresentar a Deus bezerros de 1 ano para serem completamente queimados?
Será que o Senhor ficará contente se eu oferecer milhares de carneiros ou milhares e milhares de rios de azeite? Será que deverei oferecer o meu filho mais velho como sacrifício para pagar os meus pecados e as minhas maldades? O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós, o que Ele quer que nós façamos, o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Miqueias, tantos outros como Davi, no texto que nós lemos, eles entenderam que haveria um sacrifício maior necessário. O sacrifício que foi pago na cruz por Jesus Cristo. E de nós Ele não quer mais que ofertamos animais, mas ofertamos a nossa própria vida no altar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E daí vem a palavra-chave de Davi, acompanhando o próprio Miqueias. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado, porque um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não rejeitarás. E eu gosto dessa versão que diz assim: ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Essa deve ser a nossa oração, o nosso desejo. Nesta manhã, eu e você onde se encontra, chegar para Deus e dizer: ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde, quebrantado, espírito quebrantado em pedaços, coração compungido, arrependido, contrito. Esses são os sacrifícios que Deus quer. Mas nós somos orgulhosos, nós somos independentes, não gostamos de depender do Senhor, não nos humilhamos perante Ele. Mas o sacrifício que Ele aceita é o coração contrito. Isaías já diz isso lá no capítulo 57, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, Deus. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Deus habita com os contritos, com o coração abatido. Lá no capítulo 66 ele diz: ó Deus, o Senhor diz assim: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas. E todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem eu olharei: para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Não há nada mais belo na vida de um homem do que a demonstração de um espírito quebrantado. Não há mais nada tão nobre na vida do cristão, na minha e na sua vida, quando nos apresentamos diante do Senhor com um espírito quebrantado, humilhado diante do Senhor, dizendo: eu dependo de Ti. E a palavra de Deus diz: a um espírito quebrantado, Deus não vai resistir. Deus resiste aos orgulhosos, mas Ele olha e vem em torno dos humildes, diz Tiago. Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele cura os de coração quebrantado, diz o salmista, e cuida das suas feridas. A minha palavra hoje para você: nós precisamos de um coração quebrantado e humilde diante do Senhor. O cerne do culto judeu eram os sacrifícios. E Deus disse: mais do que isso, eu quero o coração.
Estamos ávidos para voltar ao culto e às nossas reuniões solenes. Mas mais do que isso, Deus quer de nós um coração contrito, humilde. E esse tempo de exceção, esse tempo de quarentena, é esse tempo que eu me coloco diante do Senhor com um coração humilde e quebrantado. E quando eu retornar ao templo, Ele vai receber a minha adoração conjunta com os meus irmãos. Mas infelizmente, a nossa condição normal é uma condição de insubmissão, de não obedecermos à voz do Senhor, de andarmos segundo os nossos caminhos e não segundo os caminhos do Senhor. Somos como filhotes de burros selvagens, rebeldes, teimosos, impetuosos. Resistimos ao freio, ao estribo e à sela que vem do Senhor. Por isso, Jesus falou, meu jugo é suave, tomem o meu jugo, não resistam a ele. Jesus é manso e humilde de coração. Vamos aprender com ele, nos colocar diante dele, com o coração contrito, com o coração humilde, humilhados diante dele. O Salmo número 34, no verso 18, o salmista diz, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Quando chegamos diante de Deus com o nosso coração quebrantado e chegamos diante dele como o profeta, ai de mim que sou pecador, como aquele publicano que chegou na parábola que Jesus conta, eu não sou digno. Sê propício a mim, pecador. Tenha misericórdia, olha para mim. Quando nós chegamos com essa atitude de coração contrito, humilhados diante do Senhor, Deus ouve a nossa oração. Você quer que as suas orações sejam ouvidas? Porque a oração de uma alma contrita, de um coração humilhado, quebrantado diante do Senhor, ela não será desprezada. Há um Deus que ouve a nossa oração. A oração de um coração quebrantado, ela é alimentada pela esperança de que Deus, o Deus da provisão, vai suprir tudo. A oração de um homem quebrantado, de uma mulher com o coração humilde e contrito, ela é honesta em suas palavras e faz confissão de pecados. E a Bíblia diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas como é difícil, somos confrontados, o profeta confrontou Davi com o seu pecado e aí a ficha caiu. E ele entendeu do seu pecado e ele disse, Deus, eu pequei, somente contra Ti eu pequei. Muitas vezes, como demora para nós entendermos o nosso erro, o nosso pecado. Mas quando entendemos e nos humilhamos diante do Senhor, Ele vem e ouve a nossa oração. É a oração decisiva, o clamor que Deus ouve. É a súplica que o Senhor anseia ouvir. Ela expressa o nosso amor para com Deus. Ela celebra a honra e a glória de Jesus. Ela mostra a nossa dependência de Deus. Ela mostra a dependência do Filho e por isso oramos em nome de Jesus. Ela mostra a dependência do Espírito Santo, que com gemidos inexprimíveis nos coloca diante de Deus. Meus irmãos e irmãs, nesta manhã eu entendo nesse salmo que a oração de um coração quebrantado é a essência que chega ao céu. A oração de um coração quebrantado, ela toca no altar de Deus. Ela exala fé, ela alcança o coração de Deus. Por isso o salmista diz, os sacrifícios que agradam a Deus são o coração quebrantado, o espírito quebrantado
porque há um coração quebrantado, há um espírito contrito, Deus não despreza. O maior culto que podemos fazer a Deus é entregar a nossa vida como um sacrifício vivo, santo, que agrade a Deus. Esse é o culto que Deus quer, que começa na minha casa, começa na sua casa, e ele se estende e nos encontramos juntos no templo. Este é o culto que Deus quer. Sacrifício vivo, não morto de animais, mas o sacrifício vivo da nossa própria vida, nos entregando a Ele no nosso culto racional. Esse é o desafio. Esse tempo de exceção que vai passar, mas ele vai continuar até que eu e você aprendamos esta lição. Mais do que ajuntamento solene, mais do que culto, mais do que festas, mais do que celebrações, Deus quer um coração contrito, um espírito quebrantado. E quando chegamos a Ele assim, Ele não nos despreza, Ele vem e nos encontra. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus nos abençoe como povo de Deus. E se você que está participando nesta manhã ainda não entendeu que o sacrifício maior foi pago na cruz, e eu preciso, através da fé, crer nesse sacrifício, e que lá na cruz o meu pecado foi perdoado, e agora eu tenho acesso a Deus, faça isso agora. Entregue a sua vida para Jesus. Confesse Jesus como Senhor e Salvador. E assim, com este coração contrito, com esse espírito quebrantado, Deus recebe você e Deus aceita a sua vida e ouve a sua prece. Que Deus nos abençoe. Uma boa semana para você com a graça de Deus. Não deixe de participar do culto às 19h30, quando juntos estaremos celebrando a Deus, cantando, adorando e ouvindo a palavra do Senhor. Vamos orar. E assim estamos encerrando mais esta ministração nesse domingo pela manhã. Que esta palavra frutifique no seu coração. Vamos orar. Pai, com o coração grato, chegamos à Tua presença. Pai, também pedimos perdão quando somos orgulhosos, queremos viver uma vida independente do Senhor, não ouvimos a Tua voz e não seguimos os Teus conselhos, não buscamos primeiro o Senhor, mas buscamos primeiro as nossas necessidades e aquilo que queremos fazer e deixamos o Senhor e o Teu reino para depois. Perdoa-nos, ó Pai, e dá-nos um coração humilde, que entendamos que necessitamos do Senhor, que precisamos buscar primeiro o Teu reino e entender que as demais coisas verdadeiramente serão acrescentadas. Ó Deus, abençoa os Teus filhos que estão participando desse momento, Tuas filhas. Ó Deus, olha para a gente com carinho, com amor e tem misericórdia de cada um de nós e aceita as nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e que as nossas vidas agradem ao Senhor. Esta é minha oração, agradecido, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Até uma próxima, se Deus assim nos permitir.